Olá pessoal, mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou estar explicando para vocês como acontece os jumpers, né? Que são os chamados fechadores de curtos ou até em fechamento de saída e entrada de arquivos, ou também serve para mandar informações para outros lugares, assim como para fazer o computador ligar. Pronto. Nós vamos estar começando o vídeo nesse momento. Eu não vou explicar tanto agora para a gente já dar início ao nosso vídeo de hoje. Muito bem. Vamos começar lendo essa legenda daqui de cima. A partir do momento em que é fechado o curto ou chamado feito um jumper, ele pode resultar em uma ligação de unidades. Olha aí. A partir da hora que você liga ou faz um jumper, você pode estar usando para fazer ligações de unidades. Como assim ligações de unidades? Por exemplo, no HD, ele tem do lado do IDE, do conector IDE, tem alguns pontinhos que são desses iguais aqui, que ficam dentro do HD. Assim, do lado de fora, essa aqui com as entradas dentro. Ali são chamados jumpers. Ali também dá para usar como ligação de unidades. Ali, por aqueles 4 pontinhos ali, ou 6 que tem ali, você pode estar fazendo com que o seu HD funcione como principal ou como escravo. O que como assim como escravo? Eu gostaria de usar 2 HDs com 2 sistemas operacionais instalados, um em um e outro em outro. O que você for colocar para funcionar como principal, ele vai ser um jumper fechado em um local. Agora, se você vai colocar um outro HD para funcionar só em segundo plano, não funcionar principalmente, você não vai usar ele, você vai colocar o jumper em outro local. Mas isso daí já é um outro vídeo, ok? Mas aí vocês já podem saber que o HD funciona como ligação de unidades no jumper. O jumper funciona como ligação de unidades no HD. Pronto. Passou esse daqui, vamos para o próximo, que é esse maior aqui. Ligação da CMOS ou pilha da BIOS, áudio ou polaridade operacional. Olha, a BIOS, eu já gravei um vídeo anteriormente que fala sobre o sistema da BIOS, o chip BIOS. Bom, a BIOS, ela é uma pecinha na placa, ok? Não é certamente uma pilha, mas sim um circuito que funciona como gravação de arquivos, gravação de lista de arquivos, de senhas e de outras coisas que são salvas no decorrer do tempo que você usa o computador. Eu já expliquei no vídeo passado, anterior que eu fiz. E na placa do seu computador, geralmente do lado da pilha da BIOS, tem um conector desse. Um conector desse daqui, onde ele fica aberto. Mas geralmente, quando ele está aberto, o computador funciona normalmente. Mas quando você fecha um curto, aqui como eu posso mostrar para vocês, aqui onde está a setinha, quando eu fecho um curto, por exemplo, se esse é menos e esse é mais, ele se torna em um sozinho. Fechando o curto, ele fica totalmente em menos. Então ele manda um código para a placa, que como vocês podem ver aqui, ele manda um código que pode ser chamado também por código binário ou até outros tipos de código. Aqui é só um exemplo, ok? Um código. Esse não é o código certo que ele manda, mas ele manda um código para a placa-mãe do computador, dizendo: o computador não poderá ligar. Então, alguns jumpers na placa que, se você, estando aberto, você fechá-los, se o computador não ligar, é porque ele pode estar interligado com a BIOS, ok? Se a BIOS ela faz o processo de inicialização do Windows e você vai lá e fecha curto do lado dela, o que vai acontecer? Você está falando para ela parar. Não é para ela fazer aquilo, não é para ela fazer o trabalho dela. Por isso que o computador não liga. O computador é uma família, ele funciona em conjunto com outras peças e outras unidades. HD, processador, subprocessador, a BIOS principalmente. A BIOS ela faz com que o computador inicialize normalmente, ok? Então, se eu fecho um curto ou faço um jumper
do lado ou na BIOS, o computador não irá ligar, porque eu estou impedindo que o computador use algum, como posso dizer, use alguma peça da placa para que o computador funcione. Então, se a BIOS ela está ali com o jumper fechado, ela não irá ligar, porque não irá funcionar normalmente. Sem a BIOS, o computador não vai ligar. Ele não vai inicializar, ele não vai saber o que é para fazer. Então, o jumper ele serve para cancelar alguma unidade, como eu disse, no HD, ou para fazer com que a unidade funcione de um outro modo ou de uma outra maneira, e também faz com que cancele alguma peça na placa, como a BIOS. A BIOS ela pode ser resetada por meio de um jumper também. Você fecha o jumper, aperta o botão. No caso, esse é um outro vídeo também que eu irei gravar. Fechando o curto ali, a CMOS, né, que é a BIOS, que trabalha em conjunto a BIOS com a CMOS, ela é resetada, né, e muitas das vezes resolve alguns problemas no computador. Mas a BIOS, você nunca deve deixar o jumper fechado, o jumper da BIOS, ok? Então, sempre que tiver aberto, deixe aberto. Se você não é um técnico, espere e procure um vídeo para saber se pode ou não fechar aquele curto. Muitas das vezes a gente não sabe se pode ou não fechar aquele curto. Vai lá, fecha, o computador não liga, queima algum componente na placa e nós não sabemos o que é depois. Então pode gerar causas futuras de problemas, ok? Já explicamos sobre ligações de unidades e ligação da CMOS, ou pilha da BIOS. Nós vamos agora para áudio ou polaridade operacional. O que é polaridade operacional? A polaridade ela vem de mais e menos, né? Assim, se vocês têm um conhecimento prévio ou básico. Polaridade. Ah, vamos inverter a polaridade dessa bateria. Mais para o lado do menos e menos para o lado do mais. Pronto. Do lado do cooler do computador, o que é cooler? Cooler é aquela ventoinha que fica em cima do processador, que faz o resfriamento rápido dele, para que ele não esquente e não venha causar danos à própria peça do computador. Então, do lado do cooler ou da ventoinha, como pode ser assim chamado os dois casos, tem um jumper que está escrito B e B mais 5 volts. Aqui está escrito B 5 volts, B mais 5 volts. O certo é B 5 volts. Ele está ligado ali. Agora, se eu ligar o curto ou fechar o curto, né, ou fazer um jumper no lado onde está os B5+, o que vai acontecer? O cooler pode não funcionar normalmente. Alguma peça na placa pode estar sendo ou ficar danificada por conta de um jumper mal feito, ok? Então, se você não sabe o que fazer com esses jumpers ou como fazê-los, o que pode e qual não pode, então o interessante seria o melhor que você não mexesse, ok? Então, se você sabe qual jumper pode mexer, você vai lá e mexe com toda certeza, sabendo que depois não vai ocasionar nenhum problema. Mas se você não sabe mexer ou não sabe que peça poderá danificar, então o certo seria que você não mexesse, ok? Então, o áudio é a mesma coisa. Atrás do PCI, atrás do periférico do áudio na placa do computador, onde fica aqueles 3 pontinhos embaixo do outro, que um é para microfone, outro é para fone de ouvido e outra para caixas de sons e amplificadores. Atrás dele também tem um painel de jumpers, de pontinhos. Esses painéis de jumpers, ele serve para fazer curto ou fazer ligações para melhora de áudio, ou também para colocar aparelhos sonográficos. Por exemplo, pessoas que trabalham em rádio, trabalham em estúdios, por aqueles meios de jumpers, estes profissionais da sonoridade que trabalham com som, eles podem estar usando aqueles jumpers ali para equalizar sons ou também para fazer algumas outras coisas, ok? Mas isso daí já entra em uma outra parte que não entra na área de informática, que é sonoridade, né? Mas isso daí é o principal para vocês estarem sabendo, ok?
Então, os jumpers, eles podem servir para ligação de unidades, ligação da pilha da CMOS ou BIOS, eu esqueci de colocar, mas também resetar a BIOS, ok? Ligação de áudio ou equalização de áudio, polaridade operacional, que foi a questão do cooler da ventoinha, ok? Vamos ler aqui o segundo. Como mostra a foto ao lado, os pinos pretos estão interligados. Podem ver aqui, o normal é azul. Eles estão todos ligados na placa. O azul está aberto. Se está aberto, está no mesmo da cor da placa. Formando um jumper e emitindo um sinal e um comando para a placa-mãe e seus respectivos componentes. Aqui, quando foi fechado esse curto ou feito esse jumper, menos e mais, ele se transformou somente em menos. É só um exemplo. Não quer dizer que um lado é menos, o outro lado é mais e vai se transformar em menos, não. É só um exemplo. Fechando aqui, essa barrinha verde é como se fosse o comando, o sinal emitido para a placa. A partir da hora que é mandado um sinal, ele manda um comando para a placa, né? Em formato, pode ser de código binário ou até por meio do circuito do silício, ok? Que é aqueles, como posso dizer para vocês entenderem, aqueles montes de fiozinhos que interligam um CI em outro CI é chamado de silício. Eles são feitos de silício, ok? Eles enviam algumas informações um para os outros, mas aqui é só um exemplo de como ele é mandado. O circuito fecha e manda o sinal emitido para a placa, ok? Esse é só um exemplo. Esse aqui não está demonstrando nenhum jumper fechado para nenhum periférico, é só um exemplo mesmo. Mas eu poderia colocar a BIOS, poderia colocar o HD, eu poderia colocar o áudio, entendeu? Poderia colocar ligação de unidades, né? E a ligação e formatação da BIOS, ok? Então, pessoal, este foi o nosso vídeo de hoje, ok? O vídeo ficou um pouquinho comprido aí, ok? Mas é uma aula bem explicativa, só para vocês irem sabendo quais são os periféricos da placa, para que servem os jumpers, né? Na outra aula eu expliquei como ocorre a sequência de BIOS. É muito importante que vocês assistam esses vídeos passo a passo, se vocês estão querendo aprender como fazer a própria manutenção no seu computador, ok? Porque alguma hora, não quero pagar, não tenho dinheiro, isso e aquilo. Pronto, esse vídeo ou algum outro vídeo que eu postei já podem ajudar você a se livrar de um problema desses, ok? Então, eu espero que, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam, por favor, se inscrevam. Pelo menos dê seu like, ok? Inscreva-se aí no nosso canal, dê seu like, ative o sininho para que todas as vezes que eu postar um novo vídeo, que geralmente toda semana eu posto um novo vídeo, vocês podem estar aí assistindo eles, ok? Se você gostou, se você entendeu ou não entendeu alguma coisa, comente aí no vídeo para que nos próximos vídeos eu possa estar tirando essas dúvidas de vocês, ok? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje e até a próxima, pessoal. Tchau!